Mas agora o momento, o esperado também da noite, que é a palavra de Deus, meus irmãos. Essa noite nós leremos no livro de João, aleluia, Evangelho segundo João, capítulo 2. Vamos estar fazendo a leitura com a ajuda de Deus, a guia do seu bom e santo Espírito. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: faça tudo o que ele disser. Estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então eles lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que havia tirado a água soubesse. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o bom, o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o inferior, o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Só até aqui, irmandade, amém? Não vou mais estender a leitura. Glória a Deus. Texto bastante conhecido, aleluia, pela irmandade, pela igreja presente, a eleita, aleluia, de Deus. Glória a Jesus. Sabemos que Canaã da Galileia, meus irmãos, é a terra natal também de Natanael, aquele mesmo que Filipe chama, aleluia, e o informa que achemos o Messias, aleluia, e ele é de Nazaré. O mesmo diz: algo bom de vir de Nazaré? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a Galileia ali, ou a Galileia Baixa, aleluia, glória a Jesus, é onde estava acontecendo este casamento no contexto. Interessante é que o versículo 1 vai dizer: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, né, irmandade? Aleluia. Glória a Jesus. Canaã da Galileia era um vilarejo, irmãos. Aleluia. Ele era um vilarejo da cidade da Galileia. Aleluia. Glória a Jesus. Nesta época de contexto, que cada um vilarejo tradicional. Aleluia. Como todos os outros, mas naquele momento ali estava recebendo uma visita extraordinária, por nós saber, né? Uma pessoa diferente, aleluia, fisicamente, não. Glória a Jesus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo era humanamente como qualquer um de nós aqui, nesta noite. Glória a Jesus. Tudo isso para glorificar a quem é digno de toda a honra
e digno de toda a glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele e mais ninguém, Irmandade. Foi na cruz, aleluia, e pagou preço de sangue pelos nossos, e ainda aqueles que irão vir, aleluia, glória a Jesus. Querida Irmandade, aleluia, nesta época, aleluia, em que Jesus, logo após ser batizado por João Batista ali no Jordão, todos nós conhecemos a história. Interessante é que no transcorrer do texto, e João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. É como se fosse o primeiro dia, segundo, e aqui está dizendo 3 dias depois. Quer dizer, mas aqui Jesus já tinha quase 29 anos, muito tempo já havia se passado. Aleluia, para que essas coisas viessem se manifestar. Oh, glória! Santo Jesus. Às vezes as pessoas querem que as coisas manifestem assim muito rápido, né? As coisas aconteçam assim de uma forma extraordinariamente fora da velocidade até da luz, né? Mas tá bom. Cada um. Então, meus irmãos, nesta época, sabemos que Israel, todo o país em geral, era dominada por o Império Romano, por César, e ali presente, naquelas comarca e demarca ali, quem estava administrando? Herodes Antipas, aleluia, filho de Herodes o Grande, aleluia. Quer dizer, mesmo que estava em um governo terreno, aleluia, que não era de seu país, glória a Jesus, eles não deixaram de ter as suas vidas tradicionais, culturais, como nesta época aqui, sabemos que Canaã da Galileia, aleluia, era um vilarejo de pessoas que viviam da agricultura. Apesar que ali, Irmandade, também era um local estratégico para Jesus iniciar o seu ministério, aleluia, ou essa parte dos milagres. Não sei se eu prego sobre Jesus ou sobre os milagres, aleluia, os prodígios, maravilha que ele faz, mas esta noite, aleluia, vou tentar aqui, aleluia, mesclar ela. Mas, enfim, nesta época que Herodes, aleluia, Agripas, que sabemos que Herodes é um título, né? Aleluia, é um título. Estava dominando ali, e nessa comarca da Galileia, era este Herodes Agripas, filho de Herodes o Grande, para nós entendermos, aleluia, que mesmo estando essa dominância romana naquela época, e de, politicamente falando, orbitrantes impostos que eram cobrados, eles não deixavam de estar felizes. Os judeus não deixavam de estar contentes com as suas vidas, com o que estava fazendo. Aleluia, glória a Jesus. E, aleluia, glória a Deus. Isso não implicava em sua vida como um pessoal, como um ser humano, sobre a sua cidade de origem, aleluia, que era Canaã da Galileia, a qual estava ali, como antes lendo, primeiramente, a mãe de Jesus, e foi ele com seus discípulos também convidado para estar, aleluia, neste casamento, glória a Jesus. E, como lemos o 2 também, versículos, também foi convidado com os seus discípulos para casa, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: olha, eles não têm mais vinho. Como eu estou falando para cada um, eles não têm mais vinho. Nesta época, meus irmãos, faltar o vinho, glória a Deus, glória a Jesus, era como um mau recepcionista. A pessoa que, como está chegando na casa de alguém, aleluia, e não oferece nem algo, quer dizer, uma recepção ruim pelos noivos, quer dizer, faltar o vinho ali era a chave virada. Quer dizer, foi umas bodas excelentes ou foi umas bodas ruins. E todos nós sabemos, se Jesus estiver na tua casa e você estiver obedecendo ele, tudo vai dar certo. Ele bota em ordem tudo, aleluia. Mesmo que esteja, glória a Deus, como foi pregado anteriormente, aleluia, alguns tempos atrás, sobre o azeite da viúva e a farinha, aleluia, de Elias, que aonde Jesus está, e o homem de Deus, mulher de Deus, está na obediência, as coisas tendem
mesmo que balance, aleluia, porque houve também a tempestade, né, para ver a fé, testar a fé dos seus discípulos. E tiver fé, aleluia, haverá sempre abundância. Percebemos que a tempestade vem quando nós começamos a duvidar. Quando entra dúvida em nosso coração e deixar de depender, aleluia, das coisas de Deus, nosso Pai, começamos a olhar para o lado e para nossas fraquezas humanas, mas a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Glória a Jesus. Então, irmandade, Maria toma a palavra aqui. Com certeza esse casamento era de parentes próximos de Jesus e sua mãe Maria, aleluia, qual por isso ele estava. Mas o interessante é que, como era um vilarejo, bodas, casamento, todos eram convidados. O vilarejo todo tinha que estar presente, porque ali havia uma grande festa, aleluia, e começava com, glória a Jesus, os homens pegando o noivo. Olha que interessante no contexto para entendermos a história. As pessoas da cidade acompanhavam o noivo, aleluia, à casa da noiva. Oh, glória, lá, e nesses banquetes tinha que ter muita comida e muito vinho nesta época, aleluia, glória a Jesus. Como antes disse, que Canaã na Galileia era um caldeirão cultural, facilitando o comercial e a disseminação de ideias, o que tornou um local estratégico para o início do ministério de Jesus, meus irmãos. Como a cidade da Galileia, esses eram vilarejo também, como composto por Caroazim, Cafarnaum, Magdala, às vezes vocês recordam de alguns desses lugares, Canaã, Tibéria, Nazaré e Naim. Aí vem muitos milagres, né, que Jesus fez nessas cidades circunvizinhas, nesses vilarejos circunvizinhos, aleluia, a Cana da Galileia, Naim. Quem não lembra da viúva, né? Glória, Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Então, Maria toma a palavra e fala com o Senhor, aleluia, dizendo, Jesus, ela responde a Maria quando ela diz ao Senhor, acabou o vinho. Glória a Jesus. Acabou o vinho. Tradicionalmente, essas festas, ela percorria durante 7 dias. Tinha, aleluia, essa festividade toda. Então, regar isso tudo com vinho, haja e comida, haja dispensa, não é verdade? Aleluia, glória a Jesus. É por isso que às vezes nós vamos fazer algo. Olha que direção tomar a palavra. Às vezes nós vamos fazer algo. Olhamos a dispensa para ver se irá, aleluia, dá para suprir o que nós vamos fazer, né? Às vezes pelos olhos da carne, eu acho que não vai dar, mas pelos olhos da fé, já deu. Aleluia, já deu. Porque Jesus estando na casa, as coisas tendem a se multiplicar. Aleluia, como célula, glória a Jesus, glória a Deus. Não há falta quando Jesus está no ambiente, aleluia. Porque Ele é o provedor do lugar, do recinto, deste rebanho, desta casa, desse rebanho, aleluia. E não tem de deixar faltar muito, nada. E vai dizer, aleluia, não tem de faltar nada. Quando o servo ou serva está, aleluia, na brecha, ou na obediência. Maria faz a pergunta, responde ali, aleluia, ela conversa ali, ou murmura, ou fala algo, sussurra, dizendo, ele não tem mais vinho. Como antes disse, faltar vinho numa festa dessa, seria muito vergonhoso. Os povos que estavam ali presentes iam dizer que foram mal recepcionados. Faltou o principal. E vinho nesta época era visto como alegria. Aleluia, glória a Jesus. Como algo para trazer, alegrar o povo. Quer dizer, que quando, mesmo tendo os problemas, tomasse um cálice de vinho ou participasse do casamento, ficava todo mundo, esquecia
ficava alegre, aleluia. Então, mas Jesus responde a Maria, sua mãe, aleluia. Porque a Senhora está me dizendo isso, ainda não é chegado a minha hora. Jesus toma a palavra e diz realmente isso. Porque a Senhora está me dizendo isso. Aleluia. Ainda não é chegado a minha hora. Mas lembra que Maria guardava no coração todas as coisas que ouvia do seu filho. Aleluia. Da profetisa e de Ananias, que só tinha uma promessa, que só morreria quando visse. Quando no 8º dia tinha que se apresentar. Aleluia, no templo. E havia ali Ana e Ananias. Ananias tinha a promessa que não morreria se antes ver o unigênito Filho de Deus. E ele louva e Deus fala na boca dele grandes coisas, aleluia, acerca daquela criança. E Maria só. Quer dizer, Maria tinha convicção que naquele momento ali Jesus poderia fazer algo. Mesmo que ainda, aleluia, não havia manifestado nada, senão o ensinamento aos doutores. Mas Maria só guardando no coração. Aleluia. Então, Maria dá ordem, aleluia, aos serviçais ali presente. Então, o versículo 5 claramente diz: então ela falou aos serventes, faça tudo o que ele disser. O narrador João vai falar que naquele momento ali, estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus disse: encha-os de água esses potes. Olha que a resposta de Jesus, aleluia, glória a Deus. E mediante a atitude de Maria, vamos dizer que Maria, aleluia, mãe de Jesus, pessoa humana, figura humana, aleluia, fez com que Elias, como antes disse o irmão, profetizou: e não haverá chuva durante 3 anos e 6 meses, até que eu volte a orar a Deus. E assim foi. A iniciativa de Maria, dizer que aos serventes, faça tudo que ele disser. Aleluia. Então Jesus estava para dar uma ordem ali. Ela estava meio que preparando e, aleluia, estava percebendo que estava para acontecer. Aleluia, glória a Deus. Algo a qual eles nunca tinham visto. E naquele momento, eles os encheram totalmente e disse: então lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável da festa. Em outras traduções, o mestre-sala, aquele que tinha ornamentado, numa festa de casamento contrata um buffet. Pessoa que tem, aleluia, glória a Deus, o conhecimento sobre festa, sobre tudo que vai precisar, em quantidade, aleluia, que não era pouca pela época. Jesus diz: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quer dizer, eles obedeceram a Jesus. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, por mais que os serventes que havia tirado a água soubesse, chamou o noivo. Parece doideira, né? Esse negócio, que o servente tem esse conhecimento que está tirando a água. Todos nós conhecemos, aleluia. E leva uma pessoa experiente em provar vinhos. E no momento que ele prova, ele manda chamar o responsável, o noivo. Aleluia. Glória a Jesus. E diz: glória a Jesus. Ele diz: todos costumam servir primeiro o vinho bom. Quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Quer dizer, ele fez o contrário. Se o que eles estavam tomando, aleluia, o que você, aleluia, está comendo neste momento, aleluia, glória a Jesus, ou quando lê a palavra sem conhecimento, aleluia, mesmo na vontade, no querer, aleluia, e se alimenta,
de algo que já é bom, aleluia. E na hora que Ele revela ao teu espírito, é melhor ainda. Glória a Jesus, quer dizer que algo estava para ser revelado a esse noivo que estava pondo o seu melhor. Aleluia. Glória a Jesus. E este melhor dele já havia se acabado. Aleluia. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, aleluia, e lhe põe, aleluia, ele oferece algo melhor ainda que ele já tinha tomado. Quer dizer, se era bom, aquele era excelente, quer dizer, um vinho melhor. Quer dizer, sempre, mesmo que nós temos a nossa vida muitas das vezes e achamos boa, ela tem como ficar mais excelente. Não pelas coisas terrenas, mas para as coisas que vêm do alto celestial, ao nosso espírito. Deus está falando em espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Para termos abundância. Aleluia. Glória a Jesus. E não ter falta de nada por causa do nosso, dentro do nosso espírito, do nosso ser. É como se dentro do meu ventre, aleluia, do nosso que creu e foi batizado, jorrasse uma nascente de água da vida, que nos lança, aleluia, além da morte, para a vida eterna. Oh, glória a Jesus. Então, o mestre Sala dessa boa notícia para este homem, o noivo, que o vinho que agora, acredito eu, ele já tinha percebido que algo já estava dando errado. Aleluia, que quando começa a esvaziar os copos, logo chega outro, mas eu acredito que estava baixando. Aí começa a chegar uma nova remessa excelente. Melhor, aleluia, glória. E guardar o melhor vinho até agora. Oi, que bênção. Aleluia. Versículo 11 é assim. Em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Creram nele. Aleluia. Glória a Jesus. Naquele momento ali, os discípulos com expectativa, né? Nós sabemos que toda Israel, nesta época, no contexto antes falado, dominada por Roma esperava um libertador. O Messias, quer dizer, essa promessa messiânica, o Messias viria para libertar Israel das mãos do opressor César de Império Romano. Aleluia. E está o Senhor Jesus Cristo aqui pagando também os seus impostos. Aleluia. Quer dizer, em um contexto, aleluia, não deixou de Jesus realizar a vontade de Deus mesmo estando debaixo de leis romanas ali. E olha que, glória a Jesus, a autoridade de Roma sobre Israel, aleluia, como nós sabemos que Deus não cai sequer a folha de uma árvore, sem que seja a vontade de Deus. Era a vontade do Senhor que isso estava acontecendo devido às coisas que Israel andava praticando. Interessante é que aqui está um país como muitas casas, aleluia, estão sendo refém do inimigo, aleluia, glória a Jesus, mas só permitido, aleluia, até quando Deus quiser. Glória a Jesus, porque algo excelente está para acontecer. Aleluia. Assim Jesus, em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. O menino manifestou a sua glória e os seus discípulos, os discípulos mesmo andando com Jesus, que ainda não tinha aquela convicção, estava com o pé atrás, sabe como é judeu, né? Aleluia, um olho aberto, outro fechado, pensando, vamos mais para frente, para a gente ver se confirma, se é mesmo, né? Depois disso ele foi a Cafarnaum e com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muito tempo, quer dizer, ele estava lá e descendo, aleluia, como antes disse, que Canaã da Galileia, a cidade da Galileia era o vilarejo, como também Cafarnaum, Nazaré e outros mais, para nossas vidas hoje atuais, que Jesus não deixou de realizar, não deixará. Aleluia, não tem como, e ninguém pode, meus irmãos, aleluia, impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Porque Jesus,
nesse contexto em que Roma mandava, aleluia, e até mesmo os seus, estava tentando barrar o seu ministério, aleluia, Jesus, né, nesta época aqui, lembra lá que Ceifas, Anas e todos mais queriam calar a Jesus, fazer com que ele sentasse, aleluia, e parasse com o que ele estava fazendo, mas o que ele estava fazendo era ruim? Aleluia, não, de forma nenhuma, pessoas estavam sendo abençoadas, aleluia, estavam recebendo, sendo libertas, curadas, salvas pelo poder da palavra de Deus, que saía pelos lábios de Jesus. Mas para a nossa atual aplicação da palavra, quer dizer que os noivos estavam se casando, aleluia, os noivos estavam se casando, aleluia, glória a Jesus. Nesse contexto, mesmo debaixo de ordem romana, pagando o seu esposo, vivendo com o que sobrava, porque tinha que ser pago, aleluia, independentemente, né, aleluia, como cada um de nós, pagamos o nosso imposto, graças a Deus, mas temos que ser como esses noivos, estar alegre com Jesus, sem deixar de fazer a obra de Deus, glória a Jesus. Então, no contexto, para a nossa atualidade aqui, esse vilarejo, vivendo a cultura da época, aleluia, em que é o povo de Deus, glória a Jesus, não deixou de servir ao Senhor da mesma forma. Quer dizer, aqui não, a Bíblia não refere-se a nenhuma murmuração, aleluia, nada dessa parte, mas que nós podemos ser felizes e realizados mesmo com esse governo que nós temos. Aleluia, glória a Jesus. Porque nós não podemos olhar para esta parte, porque a nossa pátria não é aqui. Aleluia, como Roma estava em uma pátria que não era dela, estava em terras alheias de Israel. Então, aleluia, não deixa que a sua felicidade, aleluia, seja tirada, aleluia, glória a Jesus, por más informações, más palavras, ruins palavras de pessoas, aleluia, que vêm falar de assuntos que às vezes entristecem. Mas se nós queremos falar só das bênçãos, das maravilhas, das curas, dos milagres, dos prodígios que Deus realizou, pregue ao povo, oh glória, aleluia, no contexto das nossas vidas atuais. Sim, também estamos debaixo de lei, aleluia, graças a Deus, do nosso país, aleluia, mas nenhum poder há, glória a Jesus, disse Jesus a Pilatos, nenhuma autoridade há, você tem sobre mim, aleluia, e não vim do alto. Se nós, aleluia, estamos debaixo da autoridade de um país, devemos cumprir a lei. Mas não é por isso que nós não deixamos de realizar os cultos, aleluia, que não é proibido pela lei, graças a Deus, né? Conservamos esse culto maravilhoso em nome de Jesus Cristo. Mas, aleluia, não quer dizer que nós estamos também, aleluia, debaixo do jugo de Jesus, que é maior ainda que o nosso governo, que tem para nos abençoar e nos dar o melhor desta terra. Mas independentemente, aleluia, glória a Jesus, que eles querem tirar os filhos, querem tirar as mulheres, querem tirar tudo de nós, aleluia, mesmo assim somos felizes, porque temos um que eles não podem tirar, Jesus de Nazaré. Está dentro de cada um, aleluia, que creu, aleluia, e foi batizado. Oh, glória, aleluia. Então, meus irmãos, glória a Jesus, o tempo já deu, né? Entenderam aí, aleluia, que mesmo Roma fazendo o que estava fazendo, militando até mesmo pessoas da própria nação para tirar impostos dos seus, eles não deixaram de ser, aleluia, e de viver as suas vidas felizes, aleluia, glória a Jesus, não deixaram, porque o nosso, verdadeiramente, nosso governo é celestial, e nada da lei venha sobre nós, aleluia, e olha que aí de vir, Apocalipse vai dizer que haverá muitos que serão levados cativos por 10 dias para ser aleluia, glória a Deus, para ser ali julgado, mas serão soltos, porque não haverá, como foi no Senhor Jesus Cristo, ele seria, mas teria que passar, aleluia, glória a Jesus.
Esta é a mensagem, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus, para em todo tempo sejamos felizes, aleluia. E eu percebi que o maior crescimento do ser humano como pessoa, aleluia, ele vem nos momentos mais difíceis, mais provados da vida dele e da vida dela. Ele cresce, ele desenvolve, parece que, porque ela não sai, aleluia, do rumo, aleluia, daquilo que, glória a Jesus, que é o seu lazer, que é, aleluia, aquilo. Jesus estava saindo de sua cidade natal, Nazaré, aleluia, para estar ali, está saindo do seu conforto, da sua cidade, aleluia, para ir em uma festa. E todas as vezes que nós reunimos, não é festa, aleluia. Importante é que Jesus nunca deixará faltar, aleluia, a sua palavra em nossas vidas. Então, meus irmãos, aleluia, esta é a mensagem, aleluia, que assim Deus trouxe ao meu coração. Vamos orar agora ao Senhor, agradecendo, né, aleluia, pela rica mensagem, as nossas vidas, glória a Deus, glória a Jesus, né. Irmã Elvira, vai orar, irmão? Glória a Deus. Vem, irmã Elvira. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ficamos de pé, aleluia. A irmã Elvira estará orando esta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Céu, uma vez, agradecendo por esses louvores que foram entoados, Pai, para Ti, pela Tua palavra que falasse com as nossas almas, Pai. Por tudo, enfim, Senhor, Te agradecemos o nome sagrado do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, né? Aleluia. Vamos encerrar com a bênção apostólica, amém? Aleluia. Que a graça de Deus, o seu amor e a sua palavra em nossas vidas, Deus seja louvado.